Alguma vez você deixou de dormir por uma noite ou você dormiu poucas horas, algo em torno de 2, 3, talvez no máximo 4 horas? Como é que você ficou no dia seguinte? Quando a gente dorme poucas horas, geralmente é aquela sensação de sonolência que fica o dia todo. É até uma sensação parecida como se a gente tivesse dopado. Os pensamentos ficam mais lentos, a tomada de decisão não é tão fácil. Você já se sentiu assim de alguma maneira? Justamente porque o sono ele é fundamental para que você tenha essa disposição e ele de fato vai fazer muita diferença. Mas talvez você não saiba que o sono não é só para essa disposição do dia seguinte. Ele tem muitas funções importantes, inclusive se você deseja emagrecer. É muito importante que você tenha uma boa noite de sono. Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Você vai saber a importância de dormir, saber se você tem problemas no sono ou não, porque talvez você ache que não, mas você pode ter problemas no sono. Eu sou Thaís, sou nutricionista e eu te mostro o caminho para você emagrecer de uma vez por todas, mesmo que você desconte a sua ansiedade na comida. Eu não sei se você já fez as contas, mas se você viver em torno de 90 anos, 30 anos de vida você vai passar dormindo. Isso mostra que o sono tem uma importância muito grande na nossa vida. Algum tempo atrás, surgiu-se a ideia de que dormir é desperdício de tempo. Tinha pessoas falando, eu durmo quando eu estiver morto, que aí já vou estar dormindo mesmo. E na verdade, o sono é muito além do que desperdício de tempo. Na verdade, ele não é nada de desperdício de tempo, senão você não precisaria fazer todos os dias. Só para você ter uma ideia, existem alguns benefícios do sono e eu deixei descrito aqui para eu não esquecer de te passar nenhuma informação. A primeira delas é a disposição, que é a mais óbvia de todas. De fato, quando a gente não tem uma boa noite de sono, você vai se sentir muito indisposto, cansado, sem energia no outro dia. Mas olha só quantas doenças podem ser prevenidas só pelo fato de você ter uma boa noite de sono. E assim como ao contrário também é verdade. Se você é uma pessoa que não dorme bem, se você sofre de insônia, provavelmente você terá maiores chances de desenvolver algumas dessas doenças. Diabetes, hipertensão arterial, depressão, Alzheimer, doença de Parkinson, doenças degenerativas, neurodegenerativas, doenças autoimunes, câncer, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, alterações de partes cardiovasculares. Olha só quantas doenças você pode estar somando para a sua saúde se você não tem boa noite de sono. E por que isso acontece? Porque quando você não dorme bem, acontecem alterações no seu ciclo circadiano. Nós temos o hipotálamo, que é uma região no cérebro que é responsável por mandar essa informação de dia e noite. Até nós temos um relógio, um relógio biológico, ele chama clock bimol. Esse clock bimol, ele manda mensagem para todas as células do nosso corpo, mostrando que é dia, que é noite, que é hora de comer, que é hora de liberar enzimas para fazer digestões, que é hora de hormônios serem liberados. Por isso que a noite de sono ela vai ser fundamental para toda essa regulação que o seu corpo precisa. E olha só, eu trouxe aqui a classificação para que você saiba se você tem dificuldade para dormir ou não, se de alguma forma o seu sono não está bom. Porque talvez você se questione, não, eu durmo bem, durmo todas as noites. Mas existem 4 aspectos que você precisa levar em consideração para saber se você está dormindo bem ou não. Já pega papel e caneta para você anotar aí e saber se você tem esses problemas de sono ou não. O primeiro deles é dificuldade em adormecer. Se você é aquela pessoa que deita na cama e fica lá rodando, demora muito para dormir, você provavelmente é um candidato a ter problemas com sono. Segunda característica, você tem dificuldades em se manter dormindo. Então você deita, mas acorda muitas vezes à noite, também é uma característica. Terceira característica de quem tem problemas com sono, despertar matinal. Ou você tem dificuldade para acordar de manhã, ou você acorda extremamente sonolento, extremamente cansado, se arrastando. Esse também é um sintoma de que o seu sono não está restaurador. E a quarta característica importante é se sentir cansado e fatigado
mesmo depois de uma boa noite de sono. Esses 4 sintomas são indícios de que você tem problema com sono, então você precisa resolver essas questões na sua saúde. Se você está no grupo dessas pessoas que têm problema com sono, então já senta aí que eu vou te entregar os 5 passos. Vou te entregar aqui gratuitamente 5 passos simples que você vai colocar em prática o mais rápido possível. Ainda hoje você consegue colocar em prática e já começar a restabelecer o seu sono. Mas antes de tudo, faz uma pausa aqui, já curte esse vídeo se você está gostando desse assunto, se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal se você não é inscrito aqui e deixa o seu comentário para mim. Eu gostaria de saber, você tem problema com sono? Vamos lá, quais são esses 5 passos importantes então de você colocar em prática? Primeiro deles, quando você acorda pela manhã, a primeira coisa que você precisa fazer é se expor à luz matinal, se expor à luz do dia. Olha só que aspecto interessante. Existe uma unidade de medida que é a lux, que é a unidade de medida que avalia o quanto de iluminação existe ali pelos nossos olhos e tudo mais. Quando a gente fala de uma lâmpada comum, ela vai ter em torno de 300 lux, que é o que ela aciona ali no nosso corpo. Quando a gente fala de um dia nublado, ele vai ter em torno de 5.000 lux. Ou seja, você precisa ter contato com a claridade do dia. Isso é importante levar em consideração porque tem pessoas hoje em dia que trabalham em laboratórios ou em ambientes fechados, ou você fica num quarto fechado. Você precisa durante o dia se expor à luz solar. Olha só que interessante. O simples fato de você olhar para a claridade, essa claridade já entra na sua retina, que já manda informação para o seu cérebro que já é dia, e nesse momento acontece um equilíbrio de hormônios no seu corpo. Então é algo tão simples, totalmente gratuito, mas que vai fazer total diferença na sua rotina. Então se exponha à luz solar todas as manhãs. O segundo aspecto é você colocar em prática algo que na ciência diz como time restricted eating, ou seja, você ter tempo certo para comer. Esse é um assunto para um outro vídeo, mas nós chamamos de ciclo circadiano, que é o relógio biológico. Na verdade, o seu corpo tem horário para tudo. Até o melhor horário para tomar medicações já é conhecido pela ciência, mas também existe melhores horários para comer determinados alimentos. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo que eu quero saber para que eu possa produzir esse tipo de informação para você. Mas na verdade, o que a gente sabe pela ciência é o que o ideal a gente se alimente durante o dia, que você coma somente enquanto tem luz do dia. O tempo máximo para a gente se alimentar, o ideal seria no máximo até as 18 horas. Você não deveria fazer refeições após as 18 horas. Por quê? É assim que nosso relógio biológico funciona. E talvez você diga, mas eu sinto tanta fome à noite, justamente porque o seu relógio biológico não está bem adaptado. Porque se você parar para pensar, já existe há tantos anos o planeta, o ser humano existe há tantos anos e sempre foi dessa forma. É que hoje nós temos muita exposição à luz, a trabalhos em horários alternativos, mas o ideal é que você se alimente somente até às 18 horas. E olha só, por que isso? Porque nós já sabemos que a insulina, ela não é capaz de realizar as mesmas funções que ela realiza durante o dia após as 18 horas. E a insulina é um hormônio muito importante para resgatar ali a glicose, fazer com que a glicose cumpra o seu papel no organismo. Então, comer após as 18 horas não é uma boa estratégia. E eu sei que você talvez fale da sua rotina, das coisas que você tem que fazer no dia a dia, mas ninguém melhor do que você para conseguir adequar essa orientação à sua realidade. Eu sei que é difícil, né? Principalmente com o estilo de vida que a gente vive hoje, mas vale a pena tentar. Talvez você tenha bons benefícios. É importante também você avaliar o seu consumo de proteínas à noite. Você não deve ficar sem comer proteínas à noite, porque isso é extremamente importante para a sua saúde. Porém, não deve ser consumido em grandes quantidades à noite, porque a digestão acaba sendo mais difícil e isso pode atrapalhar no seu sono. Tem também alguns nutrientes que são importantes que você não permita que faltem na sua dieta
E ao mesmo tempo, quando tem alterações de sono, vale a pena a gente suplementar esse tipo de nutriente. Então, metilcobalamina, a B6, metilfolato, todas elas são vitaminas do complexo B, vale a pena a gente avaliar se precisa suplementar. Na dúvida, busque um nutricionista para te avaliar e fazer a prescrição da forma correta. O quinto passo é cafeína. Esse é um detalhe importante. A cafeína, sim, é um estimulante, é algo que mexe bastante com dá estímulos, né, para você fazer as suas atividades no dia, e nós já sabemos que algumas pessoas são metabolizadoras lentas de cafeína, ou seja, elas não vão ter uma metabolização rápida, elas não vão conseguir absorver rápido essa cafeína e tende a atrapalhar o sono. Como você pode descobrir se você é um metabolizador lento? Você pode fazer um exame, um teste genético, porque aí de fato você descobre, mas basta você também observar no seu dia a dia. Você é aquele tipo de pessoa que se toma café à tarde, à noite, fica acordado, fica desperto, então você já sabe que você é um metabolizador lento. De forma geral, o ideal é que a gente tome café pela manhã e durante o dia a gente evite, justamente porque existe sim essa influência no sono. Eu sei que algumas pessoas dizem, não, eu durmo super bem mesmo tomando café, mas pode ser que exista talvez você não consiga entrar num sono profundo, então existe alguma influência no seu sono. Então o ideal é que você tome pela manhã, no máximo no início da tarde, mas nunca após as 15 horas. O quinto passo importante é você fazer a higiene do sono. Você precisa ter uma rotina antes de dormir, porque você precisa ensinar o seu cérebro a se desligar. Pensa como você vai fazer um bolo no forno, por exemplo, para a gente fazer uma analogia aqui. E aí você assa esse bolo, e aí o bolo ficou pronto, você desliga o forno. Não demora um tempo até esse forno esfriar? Seu cérebro é a mesma coisa. Então não adianta você achar que você vai deitar e você simplesmente vai dormir, porque o seu cérebro continua com estímulos. Na verdade, ele nunca para. Mas para que você possa induzir o sono, você precisa ter esse desacelero. Então, como que é feita essa higiene do sono? Primeira coisa, no mínimo 1 hora antes de você dormir, você precisa diminuir as luzes da casa. Você precisa deixar luzes mais baixas. E o ideal é que sejam luzes mais amarelas. Para o seu cérebro, a luz amarela é como se fosse uma fogueira. Então, nós, se morássemos em cavernas, né? O que a gente faria à noite sem luz elétrica se não tivesse? Faríamos uma fogueira. Então é interessante que tenha essa luz amarela, porque ela traz essa lembrança para o seu cérebro de como se fosse uma fogueira, e aí já entende que é o momento de você se desligar. Segunda coisa importante, você precisa evitar estímulos extremos e outros tipos de luzes. Então, por exemplo, luz de celular, luz de computador, luz de televisão, e aí já faço uma pausa aqui, porque eu sei que a maioria das pessoas vai deitar com o celular e fica ali rodando o celular até conseguir pegar no sono. Mas entenda que esse tipo de comportamento atrapalha e muito o seu sono. O que você pode fazer caso você precise trabalhar ou precise fazer alguma coisa? Primeira coisa, mude as telas. Deixe na tela mais azul ou você pode deixar no modo noturno. Isso ajuda de alguma maneira. Existem alguns óculos que você pode usar, que ele é um óculos de lentes diferentes que também ajudam a enviar essa informação para o seu cérebro de que já é noite. Na verdade, ele evita que você tenha esse contato com a luz branca de forma tão acentuada. Esse é algo mais difícil para os tempos que a gente vive hoje, mas que de fato fará extrema diferença na sua rotina. Sobre alimentos, tem alguns alimentos que você pode incluir nessa sua higiene do sono. Kiwi é uma fruta extremamente interessante e a gente sabe que ela está relacionada à regulação dos níveis de serotonina, que vai estar envolvida com a manutenção do sono. Então, comer 2 kiwis à noite é extremamente benéfico para o sono. O leite de vaca também. O leite de vaca ele vai ter altos níveis de triptofano,
que também vai auxiliar no sono. Então, é um excelente alimento para você consumir antes de dormir. E aí, só uma pausa aqui. Tanta gente falando mal do leite, mas a gente sabe até que tem benefícios. Outro nutriente extremamente benéfico é o ômega 3. Então você precisa garantir ali através do consumo de peixes, mas em alguns momentos também suplementar pode melhorar e muito a sua rotina de sono, mas acima de tudo a qualidade do sono. Leitura é algo que pode te ajudar bastante. Eu não sei se você já percebeu, mas existem livros que têm páginas brancas e páginas amarelas. Páginas amarelas te trazem também esse relaxamento. Páginas brancas te deixam mais atenta. Então procure ler livros com páginas mais amarelas, porque isso também vai te trazer uma boa indução para sono. Você pode também usar chás e óleos essenciais. Então, o óleo essencial, por exemplo, de lavanda, você pode colocar num difusor e aí aquele cheirinho acaba ajudando a induzir o sono. Você pode colocar uma gotinha na planta do seu pé, também vai te trazer um relaxamento que ajuda no sono. Ou você pode, por exemplo, colocar uma gotinha, apenas uma gotinha no seu travesseiro. Isso também pode ajudar bastante no seu sono. Em relação aos chás, você tem que usar chás que são mais calmantes. Camomila, cidreira, melissa, são chás que vão ter um efeito muito interessante para o sono. Essa é basicamente a higiene do sono. Coloque em prática e depois você compartilha aqui comigo o quanto melhorou a qualidade do seu sono, quanto você está mais disposto durante o dia. Eu quero te trazer como bônus uma sugestão muito especial que eu sempre falo para os meus pacientes, que é você colocar em prática o caderno da gratidão. Você já ouviu falar? Já conheceu alguma coisa sobre essa estratégia? Na verdade, nós sabemos que as mulheres mais bem-sucedidas, como a Oprah, por exemplo, usa o caderno da gratidão. E o que é esse caderno da gratidão? Nada mais é do que você ter um caderno e todas as noites você colocar, escrever ideias ou algo que aconteceu no seu dia que você possa ser grato. Não é possível que mesmo num dia horroroso você não tenha uma coisa boa para agradecer. Às vezes é um intestino que funcionou e quem tem problemas de intestino sabe o quanto isso é bom, ou às vezes é a entrega de um trabalho muito difícil da faculdade, ou um problema no seu trabalho que você conseguiu resolver de uma forma boa, ou uma amizade, ou um bom relacionamento. Sempre tem motivos para você agradecer. Coloque em prática. Existe um outro jeito que você pode colocar em prática essa estratégia que você pode fazer no ambiente familiar e eu vou compartilhar com você algo que eu aprendi e eu acho que pode fazer a diferença. Compre um pote muito bonito para sua casa, um vaso e estimule para que, sei lá, ou todas as noites ou uma vez por semana, cada membro da sua família escreva um bilhete dizendo o seu motivo de gratidão e coloque nesse recipiente. E aí você pode estipular prazo para vocês lerem essas cartas que vocês escreveram, esses bilhetes com motivo de gratidão. Com certeza isso vai fazer uma grande diferença para a sua família. Talvez você diga, ok, eu sei que o sono é bom, eu sei que ele dá disposição, que ele previne doença, mas será que é verdade mesmo que ele influencia tanto assim no emagrecimento? Escuta esse estudo que foi realizado. Foi um estudo de 2012, ou seja, ele é um pouco antigo, mas ele traz muito embasamento para a gente ter certeza do quanto isso funciona. Pegou-se um grupo de adultos, dividiu-se esse grupo em dois grupos. Um dos grupos pôde ter uma boa noite de sono. Eles dormiram em torno de 8 horas tranquilamente. O outro grupo dormiu menos de 6 horas e noite agitada, sem ter um sono restabelecedor. No dia seguinte, foi feita uma ressonância magnética no cérebro desses dois grupos. E durante a ressonância se mostravam imagens para esses grupos de pessoas. E aí o que se observou? Que quando mostrava imagens de alimentos muito saborosos, como por exemplo hambúrguer, batata frita, sorvete, essas coisas gostosas, o grupo que dormiu às 8 horas não tinha diferença nenhuma para o cérebro. Já o grupo que não dormiu bem tinha ondas, existia imagens iluminadas no cérebro diferente desse outro grupo.
Qual que é a conclusão? Que uma má noite de sono te estimula no outro dia querer comer alimentos mais palatáveis, e com certeza não vai ser uma saladinha que você vai ter vontade de comer, vai ser justamente esses alimentos mais calóricos. E já existe uma estimativa que pessoas que não dormem bem no dia seguinte consomem pelo menos 500 calorias a mais do que seria o seu consumo habitual, ou seja, aumentando a chance de ganho de peso. Mas você já se perguntou como é que funciona nosso sono? Ele não é constante. Nós temos muitas oscilações durante o sono. E eu vou te explicar brevemente para que você entenda. Essa é uma curiosidade que eu sempre tive e demorou muito tempo para eu conseguir compreender, porque cada autor explica de forma diferente. Mas, a grosso modo, o que a gente já sabe pela literatura é que os primeiros 20 minutos são aqueles 20 minutos quando você deita, né, fecha os seus olhos, começa a dormir. Esses 20 minutos são mais leves, né? Você está começando a aprofundar no seu sono. Depois disso, você vai entrar no sono profundo. O sono profundo, a gente sabe que ele é muito semelhante a como se você estivesse em coma. De fato, assim, suas ondas cerebrais vão diminuir bastante. Só que o sono profundo é extremamente importante para a sua imunidade. Se você tem um sono que você não chega nesse movimento do sono profundo, sua imunidade fica sempre um pouco defasada. Depois desse sono profundo, você vai ter picos onde você vai estar no sono REM, que é um pouco mais leve do que o sono profundo, e aí outros momentos que você fica quase acordado, mesmo sem perceber. O sono REM é quando existe os sonhos. Os sonhos são extremamente importantes para que exista renovação celular. E durante todo esse momento, além da cognição, existe todo o equilíbrio do seu corpo, todas as partes são renovadas, então é extremamente importante que você tenha sonhos. Por que às vezes você não se lembra dos sonhos? Ou porque você não ficou muito no sono REM, ou porque o momento onde você acordou acabou sendo deficitário aí esse sono REM. Existem momentos do seu sono onde você fica muito próximo de acordar. E aí eu vou fazer algumas analogias que você vai se identificar de alguma forma. Já aconteceu com você que você está viajando, por exemplo, e de repente parece que tudo te acorda, você fala, nossa, não dormi bem, acordei muitas vezes. Talvez na sua casa você até acorde várias vezes também, ou fique muito próximo de estar desperto. Porém, como você está num ambiente confortável que você conhece, rapidamente você volta a dormir. Já quando você está num ambiente que você não conhece, isso acaba não acontecendo. É por isso que você tem a sensação de que você acorda mais vezes do que na sua casa. Então, considerando que várias vezes à noite você fica nesse sono muito leve e depois volta para o REM, é muito importante que nesse sono leve não estimule você a despertar. O que você precisa fazer? Deixar o quarto escuro. Isso é extremamente importante porque a luz, mesmo você de olhos fechados, entra mesmo pela sua retina e de fato pode te despertar. Outra coisa importante é evitar aparelhos eletrônicos no seu quarto, como por exemplo televisão ou algum equipamento que fique com a luz, aquela luzinha vermelhinha, porque isso também pode atrapalhar bastante no seu sono. E se você acordou de madrugada? Se você tem costume de acordar para fazer xixi ou acaba despertando, primeira coisa, não olhe para o celular. Não veja que horas são, porque isso vai mexer com a sua ansiedade de certa forma e a luz vai para sua retina, também vai atrapalhar no seu sono. Mas você deve, por exemplo, se você acordou para fazer xixi, vá, faça o seu xixi tudo no escuro, não acenda nenhuma luz e volte para o seu quarto o quanto antes e fique bem quietinho até que o sono volte. Porém, quando a gente fala de estudos científicos, nós já sabemos que quando você desperta, mesmo que para fazer xixi, já é um sinal de que tem um hormônio seu chamado cortisol que não está bem equilibrado. E aí isso precisa ser visto, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se você quiser saber mais sobre isso, já deixa aqui nos comentários. Eu quero compartilhar algo muito interessante com você, que é esse livro que chama Zonas Azuis. Não sei se você já ouviu falar. É um dos livros que é best-seller do The New York Times e já passou no National Geographic.
São estudos que são feitos com pessoas que vivem muito, mais de 90, 100 anos. E ele traz tanto alimentos como comportamentos que essas pessoas têm que provavelmente é o que influencia para que elas tenham mais saúde. E aqui tem uma parte do livro que ele coloca como checklist do quarto. Ou seja, essas pessoas que vivem mais e que têm mais saúde, de fato o sono delas acaba sendo melhor. E ele traz 6 aspectos que precisa ser colocado em prática para que o sono melhore. Então, o aspecto número 1 que ele coloca: tenha um colchão e travesseiro confortável. Ou seja, se o seu já está velhinho, já está ali todo torto, talvez valha a pena repaginar. Ele não pode afundar completamente, ele precisa te abraçar. O travesseiro também não pode ficar muito alto nem muito baixo. Isso são coisas que influenciam bastante. Olha esse segundo aspecto que é interessante. Ele diz que a temperatura do quarto importa. O quarto deve estar em torno de 18 graus Celsius. Quando está muito quente ou muito frio, isso influencia bastante no sono. Esse para nós aqui no Brasil acaba sendo um pouco mais difícil de controlar, mas é uma informação importante para você saber. E se você tiver ar-condicionado, já coloque na temperatura ideal para que você durma melhor. Terceiro, abaixe as luzes 1 hora antes de ir para a cama. Já falamos sobre isso. Quarto, remova despertadores digitais com telas iluminadas. Também é muito importante que você não tenha nada que ilumine no seu quarto. Quinto, use persianas, blackouts ou cortinas para impedir a entrada de luz externa no quarto enquanto você está dormindo. De fato, que seja uma frechinha de luz, ela pode influenciar e muito no seu sono. E o sexto aspecto é: tire TV, computador e telefone celular do quarto, porque tudo isso acaba sendo estímulo e ele diz que o quarto tem que ser um ambiente propício para o sono. Eu quero adicionar mais uma informação que alguns pesquisadores trazem, que é você evitar durante o dia trabalhar na cama ou ficar sentado. Eu confesso que para mim esse é difícil, porque eu adoro trabalhar da cama, mas isso é algo que de fato pode influenciar no seu sono, porque o seu cérebro precisa entender que a cama é um momento de descanso e não um momento de trabalho. E para a gente encerrar toda essa conversa sobre sono, eu quero te contar uma particularidade minha. Eu, enquanto criança, era daquelas que deitava na cama e morria. Podia cair o mundo, eu não escutava nada. E dormia super bem, rolava na cama, mas os anos vão passando e algumas coisas vão mudando. E esses últimos anos eu tenho enfrentado bastante problemas para dormir. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque talvez essa seja a sua realidade. É muito comum a gente mudar nosso padrão de sono conforme a gente vai envelhecendo. O mais importante é que você saiba como resolver. E algumas coisas chaves aqui que você não pode se esquecer. A primeira delas é que nós devemos dormir de 7 a 9 horas. Esse é o ideal que um indivíduo adulto precisa dormir. Dormir mais do que 9 horas não vai resolver o seu problema e não vai te trazer mais disposição. Quanto mais dorme, não é melhor. Não é verdade isso. É de 7 a 9 horas. Menos do que isso, talvez você fale: eu fico super bem com 6 horas de sono. Por estudos, nós já sabemos que isso também não é verdade. Talvez você se sinta bem, mas a gente sabe que biologicamente estão ficando algumas características, algumas tendências que podem não ser tão importantes assim, tão interessantes para a sua saúde. Então, sim, durma no mínimo 7 horas por noite. Cochilos durante o dia. Alguns estudos mostram que se você tira um cochilinho na hora do almoço é benéfico, mas em torno ali de 20 minutos, não mais do que isso também. Se você não gosta de cochilar, também não tem problema. Agora, presta atenção. Horário do sono. A hora do sono foi feita para dormir à noite. Por isso, essa história de eu vou dormir 3, 4 da manhã e acordo meio-dia não vai te deixar descansado. Você só vai ficar descansada se você dormir no horário certo. Qual é o horário certo? O quanto antes você puder dormir, mas sempre antes da meia-noite. O pico da melatonina acontece 3 momentos no momento noturno, onde nosso corpo libera essa melatonina: às 8 horas, às 10 horas e o último pico é à meia-noite. Portanto, se você dorme depois da meia-noite, você perdeu esse pico de melatonina
e nunca vai ser interessante para você e você vai sempre acordar no outro dia cansado. Exceções acontecem, nós não estamos aqui para falar das exceções, mas a regra precisa funcionar na sua rotina. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você já saiba como resolver se você tem problema de sono, mas o mais importante, você saiba identificar se o seu sono está de qualidade ou não. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.